Bom dia, Deus que é Pai. Bom dia, Deus que é Filho. Bom dia, Deus que é Espírito Santo. Bom dia, Nossa Senhora. Bom dia, São José. Bom dia a todos os santos e os anjos do céu. Bom dia a todos que se encontram no purgatório. E bom dia para você também. Que Deus te encha de graça e santidade. Que você possa, nesta graça e nessa santidade, multiplicar a presença de Deus em outras pessoas. Hoje nós vamos meditar Mateus capítulo 14, versículo de 13 ao 21. Aqui neste evangelho nos mostra os milagres das multiplicações dos pães e dos peixes. Mas para nós entender bem este evangelho, se alimentar bem deste pão abençoado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós vamos fazer primeiro uma meditação de preparamento para que possamos bem entender este ensinamento de Jesus. Toda a Escritura Sagrada foi preparada pelo Espírito Santo para Jesus e a sua igreja. Então, tudo que nós vemos na Sagrada Escritura, tudo ali foi preparado pelo Espírito Santo para Jesus ensinar a sua igreja nas pessoas a partir dos apóstolos. O Espírito Santo preparou este momento de Mateus capítulo 14 para Jesus preparar e ensinar e mostrar aos apóstolos a missão deles na igreja após a morte e a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois que ele subisse para o céu, esta igreja ia ficar e ficou nas mãos dos apóstolos. Então eles precisavam ser preparados e ensinados, né? Aqui neste momento deste texto de Mateus capítulo 14, aqui nós vamos ver que tem todo o ensinamento que a igreja ia precisar na pessoa dos apóstolos. Aqui em Mateus capítulo 14, nós vamos ver que está concentrado, nós podemos dizer assim, substancialmente, podemos dizer que tudo que a igreja precisa está concentrado neste evangelho das multiplicações dos pães e dos peixes. Tem tudo no poder de um único pão multiplicado para com os apóstolos e para com a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 14, de 13 ao 21, mostra uma multidão que quer Jesus. E nós sabemos que hoje também caminha para a igreja multidões que quer Jesus. Aqui também, neste momento, Jesus dá um mandamento para que a igreja não dispersa esta multidão. Não é para despedir esta multidão. É para cuidar, organizar e alimentar no completo da salvação. Olhar para a fraternidade, né, da pessoa humana, mas muito mais olhar para a salvação, né? O que a igreja tem? A igreja hoje continua tendo 5 pães e 2 peixes abençoados, que nós podemos entender que são os 7 sacramentos organizados pela catequese
pela evangelização da Igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Podemos até dizer que esses 5 pães e 2 peixes abençoados por Jesus, podemos até dizer que substancialmente são os 7 sacramentos organizados pela catequese e pela evangelização da Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Para que assim possa salvar a humanidade, né? Salvar e levar todos para o céu, porque essa é a vontade de Deus. Então, em Mateus, capítulo 14, começando pelo versículo 13, nós vamos ver aqui que, ao saber que João Batista tinha morrido, Jesus foi de barco a um lugar afastado, provavelmente para conversar com os apóstolos, aí até ensinando aos apóstolos a missão de João Batista, né? Vai dizer também que as multidões souberam disso, souberam de quê? De que Jesus tinha saído de barco, né? Para um lugar deserto, e vai dizer que todos saíram dos lugares aonde se encontravam e seguiram a pé, passo a passo, seguiram a pé para se encontrar com Jesus. Seguir Jesus hoje, qual é o ensinamento que nós temos em cima desse segmento, deste povo que queria ver Jesus? Jesus estava no meio deste povo, pregando a palavra, criou, vamos dizer assim, amor neste povo. Este povo criou amor em Jesus, tanto que eles seguiram a pé, passo a passo, para novamente se encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Podemos entender de que seguir Jesus hoje, no nosso dia, significa refazer no nosso tempo o caminho que nos leva até Jesus na igreja, através de todo o ensinamento da evangelização, da catequese da igreja. Isto nos leva passo a passo, através da catequese, até a Eucaristia, pela nossa fé. No Evangelho de João, contextuando aqui, no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 29, Jesus diz: você acreditou, diz para São Tomé, você acreditou, Tomé, porque me viu. Felizes aqueles que creem sem ter visto. Isto somos nós, hoje, no nosso tempo, que acreditamos, que vemos Jesus nas mesmas condições que aquelas pessoas viram Jesus face a face. Hoje nós vemos Jesus pela fé, né? No versículo 14 de Mateus capítulo 14, diz que ao sair de barco, Jesus viu uma grande multidão e encheu-se de compaixão, porque aquele povo ao qual tinham ficado do outro lado, ao saber que Jesus tinha ido de barco para no outro lado, procurando um lugar deserto para conversar com os apóstolos sobre a missão de João Batista, Jesus se encheu de compaixão com este povo que o seguiram, que foram atrás dele. Isso acontece hoje, meu irmão, minha irmã. Jesus se enche de uma compaixão, mas de alegria, de felicidade com nós hoje que vamos até a igreja passo a passo para se encontrar com o Senhor. Ele se enche de compaixão, mas aqui de alegria, de felicidade por aqueles que vão atrás de Jesus e que vivem a vida
passo a passo, aonde Jesus põe o pé e tira, esse cristão põe o pé no mesmo lugar, seguindo os passos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai dizer no versículo 15 que ao entardecer os discípulos se aproximaram-se de Jesus e disseram: este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Qual é o ensinamento para nós hoje? Despedir hoje do nosso tempo, na prática, seria não evangelizar, seria não alimentar a pessoa da graça e da santidade de Jesus. Podemos até dizer que deixar de dar Jesus a uma pessoa hoje é a maior falta de misericórdia. Deixar de dar Jesus no nosso tempo hoje é a maior falta de misericórdia. Seria não ter compaixão, seria não estar nesse espírito de compaixão que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem por nós, seria despedir a multidão, seria deixar morrer de fome pelo pecado. Lembrando, irmãos, que o pecado é uma fome, que só Jesus mata esta fome na sua igreja. Mas para acabar com a fome deste pecado, precisa antes acabar com o pecado. Como acabar com esse pecado? Dentro da evangelização, dentro do ensinamento, dentro da catequese da Santa Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, precisa denunciar o pecado. Porque precisamos entender de que, para salvar, precisa denunciar o pecado. Nosso Senhor Jesus Cristo veio aqui na terra para nos salvar. Mas em todos os momentos do ensinamento de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que tem que ser também no mesmo espírito a igreja, dentro desse ensinamento, precisa ensinar, em todos os momentos de ensinamento de Jesus e da igreja, ensinamento para salvar, precisa passar pela a denúncia do pecado. Precisa denunciar o pecado. Irmãos, o que é que nós somos sem Jesus? Nada, nada, nada. Se nós estamos no pecado, nós estamos sem Jesus e aí nós não somos nada, nada, nada. O pecado é uma fome que mata a pessoa eternamente por falta do alimento santo dos 7 sacramentos abençoados por Jesus. Mas muitos de nós na igreja hoje tem medo de se envolver até anunciar o evangelho. Nós anunciamos, mas muitos de nós têm medo de dar este alimento porque precisa antes denunciar o pecado. Irmão, entenda, compreenda, não existe salvação antes que se destrua este pecado. Para alimentar uma pessoa espiritualmente, dar Jesus, precisa acabar com este pecado. Se nós não destruir esse pecado, denunciando esse pecado, a fome deste irmão nunca acaba. E para matar esta fome, precisa dar Jesus. E para dar Jesus no sacramento da Eucaristia, precisa primeiro ter destruído este pecado. São Tiago, no capítulo 4, versículo 17, diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Irmãos, vejam bem, é o maior bem, é a maior misericórdia quando nós vamos até o nosso irmão e denunciamos o pecado
que impede dele ser alimentado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O maior bem que nós fazemos a nós mesmos é quando nós descobrimos que nós estamos em um pecado, que nós não podemos ser alimentados por nosso Senhor Jesus Cristo, é nós denunciar nós mesmos, né? Nós se colocar em uma condição de um pecador, né? Que não pode ser alimentado, e nós se preparar antes, né? Se confessando, né? Confessando este pecado, se arrependendo deste pecado, para que assim nós possa ser alimentado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e multiplicar este sacramento, multiplicar Jesus dentro de nós, para que assim nós nunca tenha fome, para que assim o pecado nunca chegue até nós, para nos dar, né, esta fome de morte eterna, né? Que com o pecado nós somos eternamente famintos por falta de Jesus, né? Muito bem. Jesus veio do céu até nós denunciar o pecado para nos salvar. Não tem como, irmãos, não tem outra explicação. Jesus veio para nos salvar, mas antes ele, em todas as suas ações e ensinamento, ele denuncia o pecado. No versículo 16, Jesus diz, respondendo aos apóstolos: eles não precisam ir embora, dai vós mesmo de comer. Aqui nós precisamos de muita oração, porque muitos ainda de nós hoje não entendeu este mandamento. Dai vós mesmo de comer. Irmãos, aqui, nós estando em comunhão com a santa e amada igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, nós sendo pessoas que já caminhamos passo a passo pelo sacramento, pelo ensinamento da igreja, a partir do sacramento do batismo, de todos os outros sacramentos que já chegamos em nosso Senhor Jesus Cristo e que estamos multiplicando Jesus dentro da nossa vida, não deixando a fome do pecado chegar até nós, nós agora precisamos também, nós estamos embutidos nesse mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo: dai vós mesmo de comer. A igreja, os bispos, os padres, os discípulos, que somos nós, pelo sacramento do batismo, estamos sendo chamados também para obedecer esse mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo: dai vós mesmo de comer. Contextuando com o Evangelho de Mateus capítulo 14, em Mateus 25, Jesus diz: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Mas, irmãos, aqui nós temos que entender nas alturas, no Espírito, olhando para o céu, este ensinamento: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Como? Não no sentido, nós não podemos entender esse versículo aqui, de Mateus 25, não no sentido de reduzir, né? No sentido de reduzir a Eucaristia a uma ação fraterna. Tive fome por causa do pecado e me deste de comer. Nós temos que entender neste ponto: tive fome por causa do pecado e me deste de comer e me deste de beber, para que assim eu não pudesse morrer de fome. É nesse sentido que nós precisamos entender Mateus capítulo 35, porque não adianta nada uma ação fraterna, vamos dizer assim, que nós vivemos a vida dando cesta básica, matando a fome de pessoas, materialmente falando, sendo que esta pessoa não vai ser salva. Nós temos que fazer isso, como diz nosso Senhor Jesus Cristo em um certo momento, mas também aquilo. O essencial é salvar a pessoa.
Porque no caso da fraternidade, quando eu não vou até o encontro dessa pessoa com fraternidade, outras pessoas vêm até esta pessoa. De alguma maneira, esta pessoa vai viver. Deus quer esta fraternidade, mas o essencial, Ele quer a misericórdia nas alturas para que possa elevar este irmão e esta irmã nas alturas da falta, de fome, do pecado, porque foi alimentado por Jesus. Tem que ser alimentado por Jesus, não só com a ação fraterna, que não salva, que é temporal. Tá bom, irmãos? Entendeu, irmão? Bem, faça a sua própria meditação para ficar melhor concentrado este ensinamento. Tá bom, irmão? No versículo 17, no versículo 18 e versículo 19, nós vamos ter aqui toda a necessidade que a igreja precisa e que Jesus ensinou aos apóstolos, né? Muito bem. O que tem aqui? Nós temos aqui no versículo 17 os 5 pães e os 2 peixes abençoados por Jesus, que nós podemos ver, né? Substancialmente, podemos dizer assim, você entende, nos 7 sacramentos espiritualmente, e chegando ao único pão, um pão multiplicado, um pão que é Jesus Cristo, né? Substancialmente, nas santas missas, né? Este pão, esse único pão é multiplicado pela bênção de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E é distribuído a todos os que vão até a igreja nessa Santa Missa e vai sobrar. Nunca. Você sabia que a igreja nunca falta a Santa Eucaristia abençoada por Jesus. Só que quando nós chegamos até Jesus na Santa Eucaristia, é porque nós já caminhamos como aquele povo, passo a passo no ensinamento da igreja e nos sacramentos para poder chegar até Jesus, né? E aqui nós vamos ver também, no versículo 19, que as multidões se assentaram na grama. Quer dizer, as multidões foram organizados, né? Preparados e sentaram organizadamente para receber Jesus, que é isso que acontece hoje na igreja, nas santas missas, né? Não existe aqui na terra nada maior do que a missa, porque ali acontece exatamente este momento de Mateus capítulo 14, né? Onde tem tudo o que hoje nós temos no dia da Santa Missa. Todos preparados, organizados, sentados, concentrados, né? Que vamos nesse momento receber nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No versículo 20 vai dizer que todos comeram e ficaram satisfeitos. Quando nós vamos realmente em busca de Jesus e recebemos Jesus, nós ficamos felizes, ficamos satisfeitos, ficamos num completo, no pão fraterno e no pão espiritual. E aconteça o que acontecer com a nossa vida, nós somos capazes de estar na comunhão com o Senhor e de permanecer na comunhão com o Senhor nosso Deus, né? Aqui nós vamos fazer aqui um comentário. É preciso evangelizar a pessoa por completo, dando Jesus o pão eterno para comer e matar a fome. Isso, e tirando a fome do pecado, denunciando o pecado. Não existe salvação com o pecado. Então vamos entender melhor, meu irmão. Nós precisamos dar o pão eterno para que este pão ocupe um lugar, matando todos os vírus do pecado, destruindo este pecado. Porque não existe salvação com o pecado. O que é que eu sou sem Jesus? Nada. Nada, nada. Em Romanos, capítulo 8, contextuando mais uma vez Mateus capítulo 14, aqui nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo para nós
Quem nos separará do amor de Cristo? Quem é que nos separa do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Quem é que nos separa do amor de Cristo, meu irmão? Por essa meditação, nós já podemos entender muito bem que quem nos separa de Jesus, o pão eterno, é o pecado. Toda aquela pessoa que é alimentado pelo pecado é uma pessoa que é separado do pão eterno, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque se você escolheu viver a sua vida no pecado, é porque você ainda não chegou, não caminhou até Jesus Cristo na igreja. É porque você ainda não foi preparado, não foi ensinado, você não está ainda naquele grupo que caminharam a pé, passo a passo, para se encontrar com o Senhor Jesus. Hoje, nos nossos dias, acontece a mesma coisa, meu irmão. Se você não caminha, se você não quer se organizar, se você não quer fazer parte desse povo que foi acolhido pelos apóstolos no mandato de nosso Senhor Jesus Cristo, é porque você ainda está escolhendo viver uma vida de pecado. Então o apóstolo Paulo está dizendo que nada, sofrimento nenhum, acontecimento nenhum nos separa do amor de Cristo, porque com todos os momentos mais difíceis que nós temos na nossa vida, se nós estamos em comunhão com o Senhor, não é isto que vai nos separar. Mesmo que você fraternalmente passe fome, falta o arroz e o feijão, falta a tua comida na tua casa, mas o teu espírito está saciado com o único pão eterno que tem o poder de fazer com que nós permaneçamos nessa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isto é, o pecado, especialmente o pecado, é mortal. E nós precisamos de graças e santidade para se manter vivo, de pé, sem fome, alimentado, pronto para caminhar passo a passo, a caminho rumo ao céu. Romanos capítulo 3, contextuando ainda, 23, nos diz: todos que pecaram foram destituídos da glória de Deus. Não, meu irmão, não faça isso, meu irmão. Vá para a igreja, vá se organizar, vá ser acolhido por Jesus, acolhido pelos apóstolos, acolhido por aqueles que vivem na comunhão com o Senhor, para que assim você seja preparado pelos sacramentos, pela evangelização da igreja, para poder receber nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquela multidão viu Jesus pessoalmente. Nós hoje vemos Jesus pela fé, mas caminhando pelos olhos dos apóstolos, pelos olhos da igreja, caminhando preparados pelo Espírito Santo, nós vamos ver também como aquele povo viu Jesus face a face. Meu irmão, que Deus te abençoe grandemente e que você viva na graça. Eu fico torcendo que você passe a viver na graça e na santidade de Deus e multiplique essa graça e essa santidade para com outros irmãos. Tá bom, irmão? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai de todo o mal. Amém. Meu irmão, um grande abraço. Não se esqueça do que o meu nome é Não Sou Nada Sendo.